A ultrassonografia ou ecografia 3D é um dos métodos de diagnóstico por imagem mais versáteis, de aplicação relativamente simples e com baixo custo operacional. O desenvolvimento tecnológico transformou esse método em um instrumento poderoso de investigação médica dirigida em várias áreas da medicina, principalmente na ginecologia e na obstetrícia. A tecnologia é de ponta, de última geração. Através do aparelho de ultrassom 3D, as imagens bidimensionais são captadas em diferentes ângulos, armazenadas e reconstruídas instantaneamente pelo computador em 3 dimensões. E isso é de extrema importância para auxiliar o diagnóstico médico. A ultrassonografia 3D, você vê a imagem dentro de um complexo de 3 dimensões. Você pode, por exemplo, na ultrassonografia 3D de gestante, você vê praticamente o rosto do neném. E você dá com isso para diagnosticar aqueles problemas de palato, de fenda palatina, né, de nariz que não se completa. Todas essas malformações são extremamente importantes vistas nesta ultrassonografia de 3D, diferente dessas outras de 2D que só vê por 2 planos. Quando se fala em ultrassom 3D, logo se imagina a aplicação do método na medicina fetal. Afinal de contas, poder ver o bebê como numa fotografia com todos os contornos e expressões é emocionante para os pais. A diversidade anatômica do neném é vista com a ultrassonografia 3D. Você tem membros dos neném, você mede os membros, você tem uma ideia da conformação fetal, se uma cabeça está maior do que o abdômen, se o abdômen está maior do que o tórax. Tudo isso há de ter uma uniformidade no neném. E essa dimensão em três planos dá ideia de todas essas coisas, inclusive do próprio coração, que antigamente não se fazia, e hoje com o uso do Doppler, você tem aqueles segmentos do coração que são vistos, que até os determinados meses da gravidez não são completos e se completam depois. Mas a aplicação da ecografia 3D não se restringe à ginecologia e à obstetrícia. Ela interage e auxilia todas as especialidades médicas e cada vez mais se firma como um dos pilares do diagnóstico médico e veterinário da atualidade. Hoje a medicina não pode mais prescindir de ter esses elementos de diagnóstico. Antigamente a medicina que se fazia de uma maneira muito mais empírica, hoje a gente necessita bastante desses diagnósticos através de imagem, através de exames laboratoriais, que são os elementos imprescindíveis para um diagnóstico. Porque você sabe que medicina é diagnóstico. E você tem diagnóstico como você tem para comprovar esse diagnóstico que o médico está pensando, ele precisa desses exames auxiliares. Além dos benefícios do uso da ultrassom 3D, vale ressaltar que é um método não invasivo ou minimamente invasivo, que não possui efeitos nocivos e que não utiliza radiação ionizante, como na radiografia ou na tomografia computadorizada. A entrevista de hoje é sobre hanseníase e para falar sobre o assunto eu converso com Jocileide Magalhães, enfermeira do Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde. Seja bem-vinda ao Viva Mais. Para a gente começar, o que é a hanseníase? Que doença é essa? Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. E o que é a hanseníase? Hanseníase é uma doença crônica degenerativa. É uma doença dermatoneurológica e uma doença que tem cura. A hanseníase é contagiosa? Sim, ela é contagiosa. Como ocorre o contágio da hanseníase? O paciente doente, que é o que nós chamamos de paciente fonte, não tratado, para o paciente sadio. E a transmissão ocorre pelas vias aéreas superiores, por pequenas gotículas, ou seja, pelo ar. Existe causa para a hanseníase? Não. A pessoa doente com bacilo hansênico, através da convivência íntima com esse paciente, com essa pessoa não tratada, é bom que se firme, porque no momento que ela inicia o tratamento, ela não mais transmite a hanseníase. Então precisa estar com hanseníase não tratada, aí através do ar, das gotículas, como eu falei,
transmite através da nasofaringe. A pessoa pode pegar pela convivência íntima. A pessoa mora com Temos ela. um contato íntimo, duradouro, uma convivência íntima em ambientes fechados. Certo. E quais são os sintomas da doença? Sintomas. Como é uma doença que acomete a pele e é dermatoneurológica, então os sintomas, a mancha que não se sente, é o mais clássico, né, dos sintomas. Que cor de mancha? As cores das manchas, né? Ela pode apresentar em forma esbranquiçada, acastanhada ou avermelhada. Essa mancha em estado inicial, você pode até sentir a maior sensibilidade. Pode sentir um prurito, que a gente chama de coceira, e evolui para dormência. E aí você se queima, você se machuca, sem perceber. Existem outros sintomas da hanseníase também, como a perda do pelo da sobrancelha, como a inversão dos cílios. Pode apresentar ressecamento de nariz, pode apresentar problemas também nos olhos, pode afetar os nervos que passam nos braços e formar a mão em garra. O bacilo da Hansen também pode afetar os nervos que passam na perna e também dar o chamado pé caído. Pessoa com hanseníase pode andar com a sandalinha, rasteirinha e não percebe que uma taxinha, que um preguinho enfiou no pé, porque ela perde a sensibilidade. E como é que é feito o diagnóstico preciso? O diagnóstico, ele é meramente clínico e epidemiológico, através do exame de sensibilidade, através da avaliação dos troncos nervosos, pelo profissional de saúde habilitado, faz o diagnóstico. É evidente que existem exames para diagnosticar a hanseníase como auxílio, que seria a baciloscopia da linfa, o histopatológico, exames que auxiliam. Mas você pode ir numa UBS, numa unidade básica de saúde, e com um profissional de saúde, ele te dá o diagnóstico de hanseníase. E como é que está a situação aqui no estado? Há muitos casos? Existem 117 casos diagnosticados em 2010. Como a hanseníase tem um tratamento dura de 6 meses a 1 ano, então a gente não tem isso fechado ainda, né? Porque tem pessoas que estão sendo curadas e outras que estão sendo diagnosticadas. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho que, apesar da informação e de todo esclarecimento que há hoje, ainda existe sim o preconceito. Sim, existe. Imagine você, o que seria se você chegasse em sua casa e no seu ambiente, no seu lar, comunicasse que você, olha mãe, eu estou com lepra. Que antigamente chamava assim. Imagine, né? A melhor maneira da gente encarar o preconceito é se colocar no lugar do outro. Preconceito existe sim, mas preconceito se combate com informação. A partir do momento que toda a imprensa, que vocês da imprensa divulgam, né, para as pessoas, a sociedade como um todo, que hanseníase tem cura, que a partir da primeira tomada de medicação não transmite, que não se pega através do copo, do abraço, aí essa informação vai se traduzindo em verdade e aos poucos a gente vai atenuando o preconceito. A seguir, um tratamento estético que promete amenizar celulite, flacidez e gordura localizada. E ainda, a receita de hoje é uma pizza integral light. É logo depois dos comerciais.